Excelente noite, senhoras, para nossa live Farol. Hoje você traz a sua questão e eu te ajudo aqui ao vivo. Você pode ser escolhida por mim. E nós vamos crescer juntas, vamos trabalhar juntas os seus processos. Tô aqui, ó, já no clima. Boa noite, boa noite. Ei, Vilma, boa noite. Senhoras de Teresópolis e região, dia 23, daqui a 10 dias, nós vamos ter um workshop de constelação familiar aqui em Teresópolis. Uma tarde inteira de constelação e você pode constelar o seu tema ou vir como representante. Se te chamou, venha. Se tiver qualquer dúvida, me chama no direct também. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Ju já tá lá, ó. Boa noite. A inspiração para essa live, ela veio de uma limpeza profunda com Ho'oponopono, que mês passado a gente trabalhou Ho'oponopono o mês inteiro, né? A gente fez esse café de consciência aqui, ó. 21 dias de limpeza. E foi lindo demais. E uma dessas limpezas, um desses processos profundos, veio a inspiração de fazer o café de consciência toda segunda-feira, às 10 horas, e fazer a live Farol, né? Toda quinta, às 19h30. E qual é a proposta da live Farol? É você trazer a sua questão. É eu realmente ser contribuição, sabe? Você traz a sua questão. Você coloca aqui na caixinha de pergunta, ó, nessa perguntinha que tem aqui. Tudo é totalmente confidencial. Então, você traz a sua questão, algo que tá aí entravado na tua vida, algo que você precisa olhar, que você não sabe como olha. E aí vem uma inspiração, né? Porque quando a gente se coloca aqui numa situação dessa, eu não tenho todas as respostas. Eu só me limpo. Fico presente para que o todo fale através de mim, né? Então, é esse processo, sabe? De você colocar aqui, eu sentir e trazer para você uma inspiração. Não se enganem. Eu não sou o farol. Mas o farol, tá? Pode se manifestar através de mim e através de você também. Eu olhei o tema da live hoje, logo pensei, lá vem a sacudida da Jana. Então, você que tá com qualquer questão aí, você pode colocar aqui. É totalmente confidencial. Você coloca a sua questão e eu trago um direcionamento aqui. Eu trago o que eu tô sentindo. O que vocês acharam dessas lives? O que vocês acharam? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Porque também se não fizer sentido pra vocês, não faz, né? Sentido tá aqui. Mas eu acredito que faça. As duas últimas foram bastante profundas. Eu trabalhei bastante coisas dentro de mim também. Me fala aí se faz sentido, o que vocês acharam. E deixa eu falar uma coisa, tá? Você tá aqui, a senhora começa a botar boa noite, começa a botar a espiralzinha aqui, ó. Jana, o que significa a espiral? Mês passado a gente trabalhou o Ho'oponopono e a espiral é a limpeza, tá? Então a gente fala que a gente tá limpando. Eu quero entrar no inteira. Vai ser uma honra te ter lá, Catrine. Vai ser uma honra te ter lá. O inteiro é lindo demais. Vamos limpando a live. Acho muito boa, muito bom. Já começou várias questões aqui, tem 3 questões aqui, bastante profundas. Que bom, que bom. Vamos conectar o Bluetooth, senhoras? Sem conectar o Bluetooth a gente não presta muito não, né? Porque as senhoras já estão cansadas de resposta da mente, né? Fecha os seus olhos. Respira fundo. Solta.
Inspira. E quando você inspirar, lá em cima, você vai falando mentalmente as palavras-chave do Ho'oponopono ou somente o eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Inspira, segura, solta. Inspira, solta. Mais uma vez, inspira, segura, solta. Imagina nesse momento que está saindo do centro da sua testa um projetor. E esse projetor começa a projetar na sua frente, numa tela, o seu eu do futuro. Aquele seu eu que você tanto sonha. Aquele seu eu que você todo dia de noite pensa nele e fala, ai, como seria se a gente fizesse isso, isso e isso, se eu vivesse isso, isso e isso. Como seria o seu eu do futuro? Como seria? O que ela pensa, o que ela sente. E se ela pudesse te dar um conselho, qual seria? E agora eu quero que você perceba esse teu eu do futuro te olhando hoje e te admirando. Porque apesar de tantas coisas, você continua aqui. Se sinta amada nesse momento. Talvez o seu eu do futuro esteja te falando, para de se sentir incompleta. Para de se sentir uma fraude. Para de achar que você está errada. Para de ter medo de ser quem você é. Respira fundo e receba um conselho desse teu eu do futuro. Qual é esse conselho? Inspira, solta, pode abrir os seus olhos. E se você se sentir à vontade, coloca aqui nos comentários qual foi o conselho do futuro. Vamos lá para a primeira pergunta. Você acredita que uma pessoa pode mudar em um relacionamento? Prossiga, não desista, não para, continua, vai dar certo, se joga. Então, por que a senhora está querendo parar por medo? Por que a senhora está querendo parar porque a senhora se acha menor? Olha o teu eu do futuro sempre falando, não desista, vai dar certo.
E se você se olhasse com um pouco mais de amor hoje? Com um pouco menos julgamento? Que bom. Então vamos lá. Você acredita que uma pessoa pode mudar em um relacionamento? E aqui o nosso combinado é esse, tá? Se algo falar aqui com você, se tiver também, você sabe que você tem que limpar em você, ok? Tá aqui, a gente limpa. Então limpa, 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 já coloca uma espiral aí pra já ir limpando, tá? Eu acredito que todas as pessoas podem mudar. Porque todas as pessoas têm Deus dentro de si. Nós somos seres humanos, nós viemos aqui para evoluir, para aprender, evoluir e se transformar. Nós temos essa capacidade de tomar consciência e se transformar. Só que preste atenção aqui, isso num relacionamento pode ser muito perigoso. Por quê? Porque é uma atitude muito infantil eu querer que o outro mude. Eu esperar que o outro mude. É muito infantil isso. Você esperar e até mesmo ficar cobrando que o outro mude. Por quê? Porque você já conheceu essa pessoa assim. E nenhuma pessoa entra na nossa vida... Nenhuma pessoa entra na nossa vida se a gente não tiver ressonância com ela. Então, em algum nível, você tem ressonância com essa pessoa e agora você quer que ela mude. Isso é muito comum. Principalmente nesse processo de autoconhecimento. Se você acha, tá? Se você começa num processo de autodesenvolvimento sozinha, você está colocando seu casamento, seu relacionamento em risco. Por quê? Porque pode ser que você tome consciência de algumas coisas, tá? E essa pessoa não. E vocês vão se distanciando. Um relacionamento, senhora, é feito de dois seres humanos que devem evoluir juntos, que devem crescer juntos, que devem buscar, né, crescer junto, até para ter o mesmo direcionamento de vida. Porque se você quer ir para um lado e a pessoa quer ir para o outro, não faz sentido nenhum vocês dividirem a vida, né? Se cada um quer ir para o lado. Então, quando você começa no autodesenvolvimento, se você faz isso de forma sozinha, você está colocando seu relacionamento em risco. Tenha ciência disso. Então, Jana, você está falando que é para eu não procurar meu autodesenvolvimento se meu marido não quiser. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para adulto aqui. Adultos, eles criam soluções. Adultos sabem o que é, aceitam as coisas como são e criam mecanismo, criam estratégias. Você precisa entender que se você começa um processo de autodesenvolvimento sozinha, você está colocando seu relacionamento em risco. Ponto. O que você vai fazer a partir de agora, ok? É uma responsabilidade sua. Então, sim, as pessoas podem mudar. Agora, a única pessoa que eu posso controlar, e mais ou menos ainda, se pode mudar ou não, sou eu. Sou eu. Eu não consigo falar assim, o meu marido vai mudar, eu quero que meu marido mude. O meu único objetivo nessa terra é me mudar, é me transformar, é me curar. Eu não posso curar ninguém. Eu sou uma curadora de mim mesma. E quando eu faço isso, eu abro campo para outras pessoas se inspirarem naquilo que eu sou e faço. Ponto. Eu não curo ninguém, eu não mudo ninguém. Nós só temos a capacidade de mudar a nós mesmos. Então, se você está num relacionamento esperando que essa pessoa mude, é muito complicado, tá? Isso é uma postura muito infantil. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão em dúvida se fica com uma pessoa ou não. Olha essa pessoa, olha esse ser humano que tá aí. Pega, primeiro você precisa se conhecer. Quais são os seus valores? Quais são os seus inegociáveis? Qual é o seu objetivo de vida? Por exemplo, imagina se eu ficasse com uma pessoa que implicasse que nesse momento é feriado. A gente estava num churrasco. Eu saí do churrasco e vim pra cá. Você imagina se eu ficasse com uma pessoa que ficasse de cara feia, uma pessoa que falasse que não e me boicotasse de tudo quanto é forma, de eu estar aqui fazendo aquilo que minha alma chama fazer. Isso aqui é meu trabalho, eu preciso estar aqui. Sim, porque eu sou adulta e eu tenho responsabilidade. Se eu falei que eu tava aqui, que eu ia estar aqui, eu tô aqui. Compreende? Só que eu amo isso daqui.
Isso aqui faz parte de quem eu sou. Você imagina se eu fico com uma pessoa que tá totalmente contra a isso tudo que eu sou e a isso tudo que eu faço. Ontem ele tava vendo uma série e eu tava lendo um livro. Compreende? Imagina se ele fosse a pessoa que ficasse de cara feia porque eu tô lendo um livro. Não dá certo. Então olha pra você, se conhece, quais são os seus inegociáveis. O que pra você, quais são os seus valores. As pessoas entram nos relacionamentos, elas não sabem nem quem elas são. E querem se relacionar com as outras pessoas e querem que a pessoa, inclusive, adivinhe o que ela quer e é. Não faz nenhum sentido. Então olha pra você. O que é importante pra você? O que é inegociável pra você? Aí você olha pra pessoa como um ser humano que tem um monte de defeito e um monte de qualidade, como você. Pega esses defeitinhos que ela tem, essas coisinhas meio escruvinhadas que ela tem, ok? E aí o que você faz? Começa a listar, bota no caderno. Isso daqui que me irrita, isso daqui que eu não suporto, isso daqui que eu não sei o quê. Eu consigo viver com isso daqui sem ferir os meus valores, sem ferir quem eu sou, pro resto da vida. Jana, mas a pessoa não pode mudar? Pode, mas se ela vai mudar já é outros 500. Qualquer pessoa pode mudar, mas será que ela quer? Será que faz sentido? E se você quer uma outra pessoa, por que você quer essa pessoa? Por que tá ficando com ela? Por que não arruma outra pessoa? Se você quer uma outra pessoa, pra que você tá com essa pessoa? Se você não consegue admirar quem ela é. Tá na hora de passar um pente fino e tudo começa com você. Porque senão a gente fica na vida achando que o outro tem que mudar e o outro tem que fazer, mas olha pra você, o que você tá fazendo com essa pessoa? E mais, por que você tá com essa pessoa querendo que ela seja outra? Então, Jana, os objetivos de vida não fazem nenhum sentido. Isso daqui que ela faz e que ela é, pra mim, é inegociável meu. Então, pra que você tá com essa pessoa? Ah, porque eu sou apaixonado. Você é furico-tico. Fogo no rabo. Só. Ah, é porque a gente tem química. Senhora, a senhora tem química pelo menos uma meia dúzia de homens se a senhora olhar direitinho. Entendeu? Só que a senhora não é bicho. A senhora se desenvolve. E às vezes o que a senhora chama de química é só ferida de abandono mesmo. Que pra não se sentir abandonada, fica em relacionamentos que não fazem nenhum sentido, porque você não quer se sentir abandonada por esse homem. E aí fica criando, não, porque eu fico com ele, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, mas eu fico com ele porque a gente tem química. A senhora é bicho agora? Pra ficar com alguém só pra ficar transando? Ou a senhora quer criar laços? Ou a senhora quer ir pro mais profundo? Quer tirar o sexo somente do carnal e trazer ele pro espiritual? A senhora quer raso mesmo? É só isso mesmo? Química? Tá no cio, vai lá e... É isso? Acredito que não. Acredito que a senhora quer muito mais, porque a senhora merece muito mais. Agora, o que tá te fazendo ficar nesses relacionamentos que não fazem nenhum sentido? Que só te machucam? E você fica contando essa historinha que você tem química, que tem isso, que tem aquilo. Ah, não, mas eu só uso ele e tá tudo certo. Será mesmo, senhora? Porque eu nunca vi camisinha pra alma. Eu nunca vi. Quando você se entrega pra alguém, você tá entregando tudo, até o teu espírito. Eu não conheço camisinha pra alma. Respira fundo. Isso é pra alguém ou só pra essa pessoa que mandou? Limpa em mim. É isso. Limpa em mim. Vamos pra próxima. Se você tem uma questão, coloca aqui nessa caixinha de pergunta. Minha mãe sempre fala mal das minhas conquistas. Como lidar com isso? Minha mãe sempre fala mal das minhas conquistas. Como lidar com isso?
Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários uma frase ou um ditado que sempre foi dito lá na sua família. Coloca aí. Dinheiro não dá em árvore, homem não presta. Coloca aí. Dinheiro não dá em árvore, homem não presta. Deixa eu ver aqui. Trabalho é o seu marido. Nossa, essa é nova aqui. Trabalho é o seu marido, dinheiro não dá em árvore. Mas quem? Coloca aí. Vocês estão vivas, né? Então coloca aí, minha senhora. Você está sonhando muito alto. Coloca o chapéu onde a mão alcança. E esse monte de história aí. O que são esses ditados? Não pode depender de ninguém. Imagina uma vida sem depender de ninguém, né, minha filha? A gente depende dos outros toda hora, até pra comer. Nesse momento aqui a gente tá numa luz e alguém colocou ela ali, alguém fez um processo ali, porque eu não faço a mínima ideia de como fazer uma luz chegar aqui naquela lâmpada ali. A eletricidade chegar, não faço a mínima ideia. Alguém teve que fazer isso, né? Não faz sentido nenhum. Mas o que são essas histórias? Alguém lá no teu sistema familiar tentou isso que você tá tentando, não deu certo. E aí, para proteger as próximas gerações, essa pessoa criou essa história para ela e passou isso para diante. Dinheiro não dá em árvore. Foi uma pessoa que foi muito difícil de fazer dinheiro. Que era muito difícil. E isso gerou um trauma, isso gerou uma dor muito profunda. E por gerar esse trauma, por gerar essa dor muito profunda, ela começou a contar essa história dentro dela. Realmente, dinheiro não é fácil, não. E ela começou a pegar essa história e contar para a geração seguinte. Então, quando você chega na sua casa, pequenininha lá, nessa família que você já tá encharcada de um monte de crença. De um monte de processo, e às vezes as pessoas nem falaram para você, mas tá no seu DNA. E é inclusive isso que a gente faz dentro das constelações. O que são as constelações? Nada mais é que a caixa preta da sua família sendo aberta. Todo trauma que tem na sua família está acoplado dentro de um lugar, ok? E aí, quando a gente constela um tema, nós abrimos essa caixa preta. E o que aparece numa constelação? Um trauma familiar. Um trauma que está no seu sistema e que você está carregando. Então, é algo muito mais profundo do que um comportamento só. Então, esse comportamento da sua mãe é reflexo de um trauma muito mais profundo e muito lá atrás, muito antes de você nascer, esse trauma já estava aí. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a sair do nosso ego e olhar para nossa ancestralidade com um pouquinho mais de realidade. Porque nós olhamos para as nossas mães e a gente idealiza que ela deveria ser alguém, que deveria fazer isso, que deveria fazer aquilo. Será que você tá convivendo e tá vendo a sua mãe como a sua mãe real ou uma mãe idealizada? E tá brigando com essa mãe idealizada, e a mãe idealizada nada mais é que o seu julgamento. E você não compreende que esse comportamento dela vem de algo muito mais profundo, do mesmo jeito que o seu comportamento. Porque deixa eu te falar uma coisa, aquilo que eu julgo no outro também tem em mim. Quer saber onde estão as suas feridas? Observa aonde estão seus julgamentos. Quer saber onde estão as suas feridas? Observa os seus julgamentos. Porque aquilo que eu vejo no outro, na realidade, só vejo dentro de mim. Tá dentro de mim. Se eu vejo no outro é porque tá em mim. Se aquilo me irrita no outro, tá em mim. Por muito tempo eu queria pai e mãe idealizados. E a gente faz isso, só que essa é a postura da criança, que acha que a mãe tem que ser perfeita. Que acha que os pais têm que ser perfeitos, do jeito que ela acha que deveria ser.
Quem somos nós para falar isso? Você consegue ser perfeita na sua própria vida? Não consegue. Tem muito mais coisas aí. Por isso que, para mim, as constelações e a filosofia sistêmica é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É uma das coisas mais lindas, porque quando eu abro uma constelação e aparece aquele trauma que aconteceu 3, 4, 5 gerações atrás e até hoje tá aqui, eu me coloco tão pequena diante da vida. Eu falo, nossa, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E nós temos a mania de olhar só para o comportamento. A gente não percebe que o comportamento nada mais é que um resultado de coisas muito mais profundas e que começaram muito antes da gente estar aqui. Então, quando você está conquistando algo e você vê que a sua mãe, né, aqui está dizendo, a minha mãe sempre fala mal das minhas conquistas, na realidade é porque ela olha para isso e ela não consegue compreender. No fundo, ela tem tanto amor por você que ela tá com medo de você perder do mesmo jeito que ela perdeu. A sua mãe é uma pessoa muito sofrida, que um dia sonhou como você. Só que a vida machucou tanto ela, que ela só quer te proteger. Então, quando você começa a conquistar, é como se dentro dela falasse assim, daqui a pouco ela vai sofrer, porque ela vai perder tudo de novo, como eu. Esses dias eu conversei com uma mulher e ela falou assim, minha mãe me chamava de piranha, me chamava de vagabunda, me chamava disso e eu tinha apenas, já não era só uma criança. E eu olhei dentro dela e eu tenho certeza que aquilo ali foi inspiração de Deus. Porque eu olhei dentro dela pra ela e falei assim, você tem noção de quanto amor tem nisso? A sua mãe não sabia fazer diferente. Ela tava na inconsciência. Só que quando ela falava pra você que você era uma piranha, que você não ia dar em nada, que você era uma vagabunda, que você era isso, que você era aquilo, no fundo ela tava dizendo, pelo amor de Deus, não faça como eu. Não seja como eu. Porque ela tava tão ferida que ela não conseguia se amar. Mas ela num processo muito profundo, é um processo de amor na alma. Ela olhou pra você e falou, pelo amor de Deus, não faça como eu. Foi o jeito dela de falar. Foi o jeito dela de fazer. É o certo ou errado? A gente só trabalha com o que é. Ah, mas minha mãe me rejeitou, babá. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você tem filhos ou não. Mas mesmo você não rejeitando essa criança, é insuportável, praticamente. É muito complicado para uma mulher suportar uma gravidez. E a sua mãe, com todos os problemas dela, com todo o medo dela, com toda a rejeição, com todo esse processo que começou a gatilhar, quando você entrou na barriga dela, começou a gatilhar todas as feridas delas, ancestrais, intrauterinas, etc. E ela mesmo assim te suportou dentro dela. Te suportou. É um amor que a gente, na mente, a gente não consegue compreender. A gente tem que ir para um nível mais profundo, que é um nível de alma. Um nível mais profundo. Então, honre a sua mãe. Dentro do seu coração. E vai curar essa criança que ainda está buscando o aplauso da mãe. Vai curar a menina que está aí dentro, que ainda está buscando a mãe perfeita, que fica aplaudindo. Respira fundo. Eles são como nós, né? Tem uma música do Renato Russo que fala disso. É sobre isso. Fez sentido pra alguém aí? Você que tá entrando e quiser colocar a sua questão. E você que já tá aí. Eu sei que tem gente aqui que tem com a questão, mas não coloca. E tem a ver com essa questão da mãe, porque não confia na própria mãe. Também não confia em colocar sua questão aqui. Mesmo sabendo que é confidencial. Gratidão, Catrine. Jana, não consigo tirar do papel meus projetos como terapeuta.
Tô travada. Já fiquei travada algumas vezes como terapeuta. E todas as vezes que eu fiquei travada como terapeuta era porque eu parei de olhar pra mim e comecei a olhar pra fora. Eu não compreendi que a única pessoa no mundo que eu deveria curar era eu. A filosofia do Ho'oponopono, ela faz muito sentido pra mim. Porque o Ho'oponopono é isso, né? Tudo que tá na minha existência é minha responsabilidade. E a única coisa que eu tenho que fazer é limpar em mim. Quando eu limpo em mim, quando eu me curo, eu curo todo mundo. Então, eu fiz o Inteira e eu declaro todo dia que o Inteira é um celeiro para outras comunidades, para terapeutas colocarem o serviço no mundo. E logo em seguida veio a mensagem, né, que é uma mentoria acima do Inteira para terapeutas e mentores. Porque eu vejo um monte de terapeuta que não compreenderam que a única coisa que eles devem fazer é se curar. É se olhar. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me curo, quanto mais eu abro espaço, mais eu ganho, abro campo. Então eu só posso levar o outro para onde eu fui. Então olha para você e se pergunta assim: o quanto eu confio na transformação que essa técnica que eu utilizo nos outros fez na minha vida? O quanto eu me vejo como transformação dessa técnica, desse trabalho? Porque se você não está conseguindo colocar esses projetos na frente, é porque em algum nível você não confia na própria transformação que você viveu. Por isso que eu só trabalho com ferramenta que, assim, transformou minha vida. Porque não faz nenhum sentido. E aí é muito engraçado, porque eu começo a trabalhar uma questão em mim, abro o campo, o cliente vem. Cliente parou de chegar na sua vida, você tá travando, porque você tá resistindo à vida. Você tá resistindo aos seus próprios processos de cura. Todas vocês que são terapeutas estão aqui, terapeutas, mentores, curadoras, limpa essa live. Bota eu te amo, uma espiral. Eu quero ver vocês. Respira fundo, você que mandou essa mensagem. Inspira, solta. Todos vocês que se identificam com essa pergunta.
Quando eu me conecto com o teu campo, eu sinto muito forte o meu coração apertar. É como se eu tivesse medo. Medo de fazer acontecer. É como se me colocar nessa posição de curador ou terapeuta fosse um risco de morte mesmo. E isso pode ser uma memória muito, muito, muito antiga. Muito mais antiga que a sua ancestralidade, por exemplo. Tá? Eu me vejo com medo de morrer. Quando você chega e fala, não consigo me colocar como terapeuta, não consigo colocar meus projetos pra frente, eu sinto medo agora. É como se meu coração fosse apertando assim, sabe? E eu sinto medo. Divino Criador, limpa em mim. Há 4 anos atrás, um pouquinho mais, uns 5, 6 anos atrás, a espiritualidade estava me chamando. Só que por conta das minhas crenças religiosas, eu fugia. E até que um dia os registros acásticos me chamaram. E eu demorei 2 anos para fazer. E eu só aceitei fazer a sessão de registro acástico quando minha vida assim tava muito na merda, sabe? Muito no fundo do poço mesmo. Muito fundo do poço em todos os níveis. Muita escassez, muito problema, muita coisa. Tava passando, eu acho que 2 piores momentos da minha vida. E os registros acásticos me chamaram. E quando eu, enfim, disse sim, sem ter condição nenhuma, mas eu disse sim, e eu aprendi uma das coisas mais poderosas que eu poderia aprender em toda a minha vida, que quando a gente escolhe, as coisas acontecem, porque decisão é um poder espiritual. Quando eu escolhi olhar para minha espiritualidade, olhar para aquilo que estava me chamando, não fazia sentido nenhum. Eu pagar, na época, era R$300 uma sessão de registro acástico, sendo que eu não tinha R$8 para comprar um shampoo pro meu filho. Só que eu sabia que eu tinha que olhar para isso. E eu fiz uma sessão. E ali foram resgatados alguns fragmentos, porque a sua alma, ela vive em múltiplas dimensões. Não existe vida passada porque, na realidade, tempo linear, passado, presente e futuro, só acontece aqui, na tridimensão. Na 3D. Na espiritualidade, o tempo ele é linear. Então, se você viveu um trauma na sua consciência, ok? E que esse trauma fragmentou a sua alma, você pode hoje estar vivendo resquícios desse trauma. E um desses traumas que eu acessei foi um trauma de morte. De morte por ter olhado para a espiritualidade. Tanto que uma das sessões que, quando eu comecei a olhar para essas questões, veio muito forte. Anaína, você tem medo de que, porque você é uma curadora, ser perseguida e morta? E é engraçado que quando eu falo para você, eu sinto essa mesma sensação. E é o seu campo. Não é o meu. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós estamos em 2024. Ninguém vai te matar. Porque você é uma curadora. Ninguém vai te matar quando você assumir os seus dons e quem você é. Você não vai morrer mais. Tá na hora de você trazer essa sabedoria pra cá. Tá na hora de você trazer toda essa sabedoria, porque isso nada mais é que uma memória. E quando eu fiz aquela sessão, eu me senti livre. E só fiz. Fiz a live,
fiz as coisas, e as coisas foram acontecendo. E deixa eu te falar uma coisa. Se você tá tendo que fazer muito esforço para fazer uma coisa, é porque na realidade tem memória atrapalhando. Porque quando você tá no fluxo, o como aparece. Quando você tem clareza, quando você limpa essas memórias e quando você tá no seu lugar, o como aparece. E às vezes você nem faz daquele jeito. Hoje eu fico olhando e falo assim, nossa senhora, hoje eu sei um monte de técnica e um monte de coisa. Só que naquela época eu fazia a mesma coisa, sem nem saber. E fui contribuição na vida de um monte de gente. E dali que surgiu a frase, né? Como que eu posso ser contribuição para o mundo, expressando a minha essência e ser remunerada para isso? Só que quando você faz uma pergunta dessa para a espiritualidade, você precisa ter coragem de ouvir o que a espiritualidade quer que você faça. E às vezes, o caminho que ela dá nem sempre é tão gostosinho para o seu ego. Porque desde então é o processo de se curar, de se olhar e de se amar. Quando eu falei assim, Deus, o Senhor me deu inteira. E eu já senti a potência do inteira. Desde o dia que ele veio para mim. Numa noite, 4 horas da manhã. O inteira veio para mim. E eu sabia a potência que ele é. Só que a partir dali, minha filha, na hora que eu disse sim para aquele projeto tão grandioso, que se não fosse por mim, ia ser por outra pessoa. Quando eu disse sim para aquele projeto, logo em seguida eu fiquei grávida. E logo em seguida eu passei por tantas coisas tão profundas, tantas dores. A gravidez da Sol foi inteira um preparatório pro inteira nascer. Porque eu nasci juntinho. E hoje eu olho inteira, aquelas mulheres, hoje mesmo, elas se ajudando lá, sabe? Uma apoiando a outra. Pessoas que estavam brigando com o marido, que vivia com problema e agora estão tomando consciência. Casamento melhorando, espiritualidade melhorando, elas indo além. Eu olho para aquilo ali e falo assim, Deus, eu nunca sozinha que eu conseguiria um negócio desse. Mas que bom que eu disse sim para os processos e para as minhas curas. E não foi gostosinho e continua não sendo. É gostosinho que eu faço. Só que pro meu ego não é. Porque o ego, ele quer te proteger. Então olha para isso. Fez sentido? Se você tem uma questão, coloca aqui. Eu chego, nesse momento, Divino Criador limpa mim, eu chego a estar com as minhas costas travadas. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Já é seguro ser quem eu sou. Já é seguro ser quem eu sou. É seguro acessar o meu poder. Eu sei como acessar o meu poder e utilizá-lo de uma forma para um bem maior. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. É assim é. Eita! Separei, meus pais têm muito medo do meu ex. Eu não tenho medo dele, porém tenho medo de pedir aos meus pais para ficarem com meus filhos para eu sair e me divertir. Coloca aqui nas perguntas, por que seus pais têm medo do seu ex? Ele era violento, alguma coisa do tipo?
então. Sabe o que eu sinto quando eu leio o seu relato? Pode não fazer sentido para sua mente, mas é como se você estivesse voltando para a esfera da menina. Tá? Estivesse voltando para a esfera da menina. Porque ele ameaçou todos que ajudaram financeiramente e me acolheram. Ele queria que meus pais virassem as costas para mim. Senhora, se a senhora tá com um problema, correndo risco de vida, você precisa denunciar esse homem para as autoridades, tá? Você precisa fazer a sua parte. Você precisa denunciar esse homem para as autoridades, fazer o que tá no seu alcance, tá? Para que esse homem pare e compreenda que tudo tem limite nessa vida e tudo tem consequência também, tá? Mas o que eu vejo, olhando pra você agora, tá? Não tô falando dele, que ele tá certo ou que ele tá errado. Claro que ele tá errado, ninguém tem que ficar ameaçando ninguém de nada. Mas eu não tô falando dele, eu tô falando de você. O que eu sinto muito forte é que você tá voltando pra esfera da menina. Ó, tem medida protetiva. Você tá voltando pra esfera da menina. Você precisa resolver isso dentro do seu coração e amadurecer. Jana, então eu vou ficar em casa sem me divertir? Não, eu tô falando que agora esse momento é de você amadurecer. E inclusive curar a parte sua que escolheu esse relacionamento, senão o próximo vai ser a mesma coisa. Jana, a culpa é de... Não tô falando de culpa. Tô falando de responsabilidade, tá? Ela tem responsabilidade sobre a vida dela. Então, de alguma forma, ela escolheu esse homem. E a gente sabe... Ah, mas ela não sabia. Eu não tô falando aqui de um nível raso, de um nível mental. Eu tô falando de um nível muito mais profundo. Porque aqui a gente trabalha com profundidade, lembra? Então, a gente tá falando de um nível um pouco mais profundo. Você criou essa realidade pra você, essa pessoa. Enquanto você não olhar pra isso, você vai continuar atraindo esse tipo de relacionamento. Enquanto você não olhar pra isso que atraiu esse tipo de pessoa pra sua vida, você vai continuar criando isso. Continua com medida protetiva, continua com isso tudo, tá bom? Não tô falando pra você parar com nada disso, tô falando pra olhar pra você. Tá querendo fugir, conhecer gente nova, sem nem ter olhado pra aquilo que tá aí dentro. Te vejo... Eu vejo literalmente, quando eu me conecto com a tua pergunta, eu vejo uma menina dando trabalho pros pais. Então tá na hora de sossegar o facho. Parar de querer buscar fora alguma coisa e começar a sossegar o facho mesmo, olhar pra você pra dentro. Porque é como se é uma menina... pra frente. Sabe uma menina espivitada, assim? É essa imagem que vem pra mim. Tá na hora de você parar. Olhar pra dentro. E se responsabilizar pela sua parte. Porque quando eu me responsabilizo pela minha parte que criou aquilo, eu posso, inclusive, deixar com o outro o que é do outro. E talvez nesse processo o outro até suma. Vocês estão ligados na alma. E só existe uma maneira de se separar, com amor. Jana, então eu tenho que amar um ex-abusivo. Não é isso. É você assentar. Foi como foi. Aprenda o que com isso? Você se olhar e se amar num processo de separação, olhar para as questões que te fizeram entrar nesse relacionamento de merda, é se separar com amor. Então eu paro só de culpar o outro e começo a olhar para mim, na minha responsabilidade nisso, para que eu amanhã não faça a mesma coisa e atraia esse mesmo tipo de pessoa.
Bateu aqui. Sabia? É sobre isso. Quando você traz sua questão, é sobre o que eu vou sentindo e as impressões que eu tenho. E a que eu tenho é essa, uma menina querendo fugir. Então, sossego, faço em casa. Vai olhar pra sua vida, vai olhar pros seus filhos, tá? Para de ficar fugindo, querendo sassaricar por aí. Não é o momento. Não é o momento. Tá na hora de você olhar pra isso, catar os seus cacos, olhar pra esse processo, para daqui a pouco você realmente se liberar desse marido. Vá pro inteira. Pra ontem. Pra ontem, tá? Se tem dinheiro pra ir pra festa, tem dinheiro pra ir pra inteira. Tá bom? Só escolher. Na realidade, o dinheiro nunca é o motivo, né? É o escolher ou não escolher. Está pronta e não está pronta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Bateu em alguém aí ou só nela? Divino Criador limpa em mim, né? Boa noite, Thaís. Tô aqui, ó. Se tiver mais uma questão, eu respondo pra gente terminar essa live. Valeu a pena aí, gente? Enquanto vão colocando aqui a questão, antes de entrar, eu coloquei 3 cartas aqui, eu quero trazer pra vocês. Ó. Saiu a carta A Fonte. Tá? Essa carta diz que nós somos a fonte de tudo na nossa vida. O que você tá criando? E eu tenho falado tanto de fonte, né? Ultimamente. A fonte. Essa carta aqui fala do reino das ações, tá vendo? Para de achar que as coisas vêm de fora. Que você precisa de um dinheiro, que alguém tem que fazer, ou que alguma coisa vá. Tudo é você, senhora. Tudo é sobre você e o que a senhora decide criar. A segunda carta, o Criador. Através do poder pessoal que ele tem, tá vendo? Ele tá no processo criativo supremo. Mas ele tá criando de dentro para fora. Quem é o Criador? Você. A terceira carta pegou aqui no meu coração. Na hora que saiu essas 3 cartas, eu falei assim, nossa, é um presente para todo mundo que tá aqui. Preste atenção. A carta, o mestre. Sabe o que essa carta diz? Que você tem um mestre interno. E quando eu entrei nessa live aqui, veio muito forte uma sensação de que... Deixa eu tentar colocar em palavras a sensação. É como se vocês que estão conectados com essa live, tá? É como se vocês, de alguma forma, se sentissem inadequadas ou pequenas porque disseram não para alguém. É como se vocês estivessem praguejadas por ter saído de um lugar ou alguma coisa. E às vezes esse lugar é a sua própria família, fazer diferente dela. Eu não sei. Mas eu tô aqui para dizer que você é o Criador, é a fonte. E você tem um mestre interno. Então para de procurar guru fora e começa a olhar para as pessoas como inspiração do que você tem dentro. Tudo isso aqui que eu tô fazendo é para vocês compreenderem e cada vez mais olhar para dentro de vocês. Compreendem? A Thaís botou aqui, né, nos comentários. Boa noite. Você acha normal o marido ficar na casa da mãe todos os dias? Claro que não. Tá casado com a mãe, tá? Então o que você precisa fazer? Olhar pra você. Não tem como fazer o seu marido fazer alguma coisa, senão você vai virar a mãe dele. Tá? Você casou com um filho da mamãe. Isso significa que você é uma filhinha do papai. Tá com seu feminino ferido. Tá longe do seu feminino. Tá com o masculino ferido. Geralmente eu sei, né? Você faz as coisas, você coloca as coisas pra frente. Então, um relacionamento o relacionamento é sempre sobre a gente. Ah, Jana, mas ele que vai pra casa da minha mãe. Senhora,
Por que você escolheu logo esse marido que sempre vai pra casa da mãe, hein? Você acha mesmo que é um acaso? Não é. Não é e nunca é. Nunca é um acaso. Então, olha pra isso. Como? Você pode constelar, se você for aqui de Teresópolis, dia 23, vai ter um workshop presencial aqui, tá? Ou você pode agendar a sua sessão online pra você olhar pra essa questão do seu relacionamento, tá bom? Pra constelar o relacionamento, tem que ser os dois juntos, tá bom? Mas eu posso constelar a sua questão no seu relacionamento. Beleza? Então, o que a constelação vai fazer? Ela vai trazer o que tá oculto. Ela vai trazer qual a dinâmica que tá por trás aí pra você olhar pra você. Não é pra você olhar pro seu marido. Entende? Quando nós nos curamos, a gente cura todo mundo. Ok? Ah, então eu vou fazer a constelação e meu marido vai mudar e vai parar de ir pra casa da mãe. Pode ser que sim. E pode ser que não. E pode ser que você olhe e fale assim, não faz sentido mais estar com esse marido. É o que eu falei no começo da live. Né? Essa questão de querer mudar o outro. O que fazer quando você está casado e o marido não quer ter filho e prefere que você separe para que realize o sonho de ser mãe? Gente, é o que eu falei no começo da live. Olha como é que o campo é perfeito, né? É perfeito. Pelo amor de Deus. Uma coisa tão séria como essa, como ter filho e não ter filho, não faz sentido nenhum você que quer ter filho estar com uma pessoa que não quer. Por isso que eu falo que relacionamento é sobre a gente. Primeiro você precisa se conhecer. Isso é importante pra você e não é importante pra ele. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele não quer. Você quer. Não queira forçar uma coisa que o outro não queira, gente. Isso é uma coisa tão séria. Isso era pra ser falado antes de casar. Porque isso é o objetivo de vida. Mas e o amor que sinto por ele? Vamos pra situação bem real e clara aqui. Tá? Ama, ok. Então tá, você ama mais ele do que a sua vontade de ter filho? Porque eu vou te falar um negócio. Eu sempre quis ser mãe. Sempre quis. Pra mim é um valor inegociável. Pra mim é algo inegociável na minha vida. Dizer não pra isso por conta de qualquer outra coisa seria me ferir demais. Isso não é amor. Isso é dependência. Entende? Então, mas você precisa olhar se isso é realmente importante pra você. Se você, pra todo sempre, você pode viver com essa situação. Não vou ter filho. Ele não quer. Se eu quero ficar com ele, eu não vou ter filho. Tá tudo bem pra mim? Ou eu sempre vou ficar com aquele pesar de não ter tido filho? Entende? Tenho medo de me separar e mesmo assim lá na frente não conseguir engravidar. Esse buraco, esse angu tem marcaroço aí dentro. Ferida materna. De onde vem esse medo de não conseguir engravidar? Essa impossibilidade de engravidar? Quem na sua família teve esse mesmo problema que você? Quantos filhos não nascidos tem na sua família? E que tem essa ferida profunda aí com gravidez? Constele. Tá? Se é de Teresópolis, vai no workshop dia 23. Se não é de Teresópolis, agenda sua sessão individual. Tá? E a gente vai olhar pra isso com profundidade. Porque tem caroço nesse angu aí. Uma indisponibilidade, filhos não nascidos. Observa, tá? Me sinto assim quando eu quero seguir o caminho e minha família não entende. Me referindo sobre o que você falou sobre as cartas. Sua família não precisa entender, você já é adulta. Inclusive, sucesso só acontece, você só adultece quando você decepciona os seus pais. Então, com honra, eu aceito tudo que vem deles e eu falo, tudo bem, eu aceito tudo que vem de vocês e agora eu tô livre pra fazer diferente. Com honra. Entende? Isso é a coisa que mais atravanca a vida. Lealdade invisível.
Então, para pertencer a um grupo, para pertencer à minha família, eu acho que eu preciso fazer igual a eles. E eu não posso decepcioná-los. Isso é em tudo, tá? A família de origem é muito mais forte. Só que como é que você acaba com isso? Você compreendendo que, mesmo você fazendo diferente, você continua pertencendo ao seu sistema de origem. Mesmo você fazendo diferente, você continua pertencendo àquela família. Agora, qual parte sua ainda precisa pedir ter permissão? Só criança pede permissão. Só criança pede permissão. Adulto toma escolhas, faz escolhas, toma decisões e arca com as consequências. Ok? Só que faça isso com honra. Não é assim, eu vou fazer diferente de vocês, eu sou melhor. Não. Eu vou fazer um pouco diferente. Porque esse é o meu caminho. Vocês tiveram os seus. Vai por inteira. Você foi uma ótima mãe pro filho dele, mas comigo ele não quer. Pois é. Pois é. Pois é. E o que você escolhe? Eu vou te falar. É um perfil que não tá se identificando. Tudo bem. Mas tá aqui nos comentários, então eu vou te falar. Ferida do abandono. Foi uma menina que se sentiu abandonada pelo pai. E aí, até hoje, se abandona. Abandona o que é importante pra você, pra não se sentir abandonada pelo outro, porque isso gatilha a sua ferida lá de trás. Então, você, inclusive, abandona o seu sonho de ser mãe pra continuar com esse homem. E ele não tá errado. E nem você tá errada. É só ferida. É só resposta de ferida. Porque olha, eu sinto quando você fala isso, uma menina falando, ele não me quis. Comigo ele não quer. Ele quer com outra. Isso denuncia uma ferida de abandono profunda. Então vai olhar pra isso. Comigo você tem 2 caminhos, tá? Acho que você deve constelar, ok? Seja presencial aqui em Teresópolis ou online, ok? E depois vai pro inteira fazer o processo de cura, tá? Porque lá no inteira a gente tem, inclusive, na última aula a gente falou bastante, de forma bem aprofundada, sobre as feridas emocionais, ok? Tá? Te vejo, viu? Essa ferida também já foi uma ferida minha. Então a gente prefere ficar em situações indignas do que sentir de novo a dor do abandono. E separar é se sentir abandonada. Tá doendo? Eu sei. Pode ficar mais fácil com ajuda, tá? Então vem constelar, vem pro inteiro. Faz logo o combo inteiro, minha filha, que eu duvido que isso não vai clarear pra você, tá? Muito bom. Senhoras, valeu a pena hoje? Foi lindo, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu que agradeço.
Parem de buscar nos gurus. O mestre está dentro de vocês. Tá? Eu que agradeço. Beijos, senhoras. Até. Vou voltar pro churrasco. Beijo, excelente noite. Gratidão.